Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o lote 11 de caixas para Clothmith produzidas pelo Leandro Henriques e vendidas exclusivamente aqui no canal Dioramas Reviews. E o lote 11 a gente volta para MST com esse time aqui incrível de Cavaleiros de Prata, Cavaleiros de Ouro, que finalmente fecha o set, e Guerreiros Deuses de Soul of Gold. Então vamos lá, Mist, Spartan, Surte, Balder, Máscara da Morte e Doku de Libra. E mais algumas variações, tá? Tem também o Shiryu de Libra aqui. Então aqui para iniciar, né, o vídeo, mostrei aqui o lote base, né, os personagens base, mas tem algumas variações, como Sapuris, 24K, enfim. Então vamos lá, vamos começar a ver os itens um por um. Tá? Vamos começar aqui com o Sparta. E tá aí, galera. Ó, vou mostrar todas as funcionalidades dela, a qualidade da impressão e tudo mais, todos os detalhes. Vou mostrar na forma prática como usa e depois as outras a gente vai mostrando um pouquinho mais rápido. Primeiramente, vamos falar aqui da caixa, do item, então. É impressionante, cara, a qualidade absurda disso daqui, tanto de fotografia, como de design da caixa e tudo mais. Esses itens aqui, tudo quem faz é o Leandro Henriques. Tá? Ele faz tudo aqui da caixa. Eu só coloco aqui para venda, então não tenho participação nenhuma, a não ser de alguns Clothmith eu ceder os itens, né? Porque ele tira foto uma por uma. Tá? Ele não pega foto na internet, não. Ele que faz as poses e tudo mais. E, enfim. E tá aqui todos os detalhes. Ó, Clothmith EX, a marca, a logo aqui do canal. Aqui escrito Spartan, uma frase dele aqui. Ó, Spartan, Sun Clothmith EX. Aqui em cima, Sun Clothmith EX Spartan. Do lado aqui uma pose dele, sensacional. Aqui a parte de trás é sempre muito legal de ver, é sempre um ataque, alguma pose característica do personagem, enfim. Olha que demais, cara. Aí todas as faces que acompanham aqui a figure, incrível. Uma outra pose dele aqui, dinâmica. Essa pose aqui tá sensacional, hein? Essa pose aqui, bem imponente dele. O que é mais legal é que os detalhes, cara. A gente vê os detalhes e fica impressionado. Ó, MST, Made in China. Aí algumas descrições aqui em japonês, porque a gente faz igual uma caixa da Bandai mesmo. Né? Então essas descrições aqui normalmente vêm em caixa da Bandai. Ó, por exemplo, ó, vamos ver o que está escrito aqui. Este Sparta é um especialista em assuntos psíquicos no santuário. Tá? A tradução é meio porca, né? Porque é o Google Translator, mas dá para ter noção do que está escrito aqui direitinho. Tá? Aqui embaixo, mesma coisa, ó, tem umas inscrições japonesas que normalmente vem numa caixa da Bandai. QR Code do Instagram do Leandro Henriques, vai lá, ó, dá uma olhada aí, se você estiver na TV, já siga ele lá, lê o QR Code, ou se não, só coloca aqui, @Leandro Henriques. Normalmente as novidades de caixa saem primeiro lá no Instagram dele. A marca MST aqui, o QR Code do meu canal. E, cara, isso aqui é incrível. Fazer uma comparação aqui, tanto de qualidade como de design. Primeiramente que a gente se baseia muito na Bandai. Então você vê aqui, engraçado que no Sparta, como ele não tem constelação, então a gente não colocou nada aqui. Tá? Porque normalmente tem a constelação, ó, no caso aqui do Mist de Largato, que a gente já vai ver em detalhes, né? Normalmente tem a constelação, ó. Só que o Sparta não tem constelação, ele é um só nota ascendente. Então nesse caso aqui do Sparta não tem nada. Mas a gente se baseia na Bandai, né? Aqui no estilo de foto, a logo, o estilo aqui de... cara, é para você se sentir que comprou uma caixa original, tá? E com um toque do Leandro Henriques, óbvio. E você vê que a qualidade de impressão é a mesma coisa. Olha o detalhe aqui da iluminação, o detalhe da impressão é a mesma coisa. Cara, não muda nada. É como se você estivesse comprando uma caixa original. O Spartan é uma obra-prima da MST,
um item digno de ter uma caixa condizente com a beleza dele, né? E agora tem. Aí você vê aqui, ó, o estilo de caixa, a mesma coisa, as descrições aqui embaixo, sabe? Ó, essas descrições aqui embaixo. Então, a gente se baseia no da Bandai para poder fazer essas caixas, que a qualidade de impressão é incrível. E aí como funciona? A gente tem aqui a caixa do Spartan, e aí a gente pode pegar, jogar essa caixa fora, que eu não recomendo, já vou falar, ó, a caixa aqui do Spartan, e a gente pega, é só a caixa vazia, né, que a gente vende, e coloca aqui e fica perfeito. Tá aqui. Show de bola. Não fica folgado, não fica nada, tá perfeito. Mas o Leandro sabiamente faz milímetros maiores. Por quê? Porque a gente pode pegar, colocar na caixa padrão dele, o que eu recomendo. E essa caixa parda aqui, a gente vai lá e coloca aqui dentro e cabe como uma luva, galera. Ó, eu recomendo dessa forma porque fica uma proteção extra até para a própria caixa, porque, né, fica mais rígido aqui e aí não vai amassar. Se você, né, colocar uma em cima da outra, não vai amassar porque fica top. Mas aí se sua caixa parda vier amassada, rasgada, você simplesmente pode pegar o blister direto e colocar aqui dentro. Maravilhoso, né, galera? Enfim, do Sparta aqui, a gente vai para o próximo, que é o Mist, que você vê aí que o layout é o mesmo. O Sparta é um só nota 100, ele não tem constelação, mas ele claramente é um cavaleiro de prata. Só que a Toei não pode identificar, falar que ele é um cavaleiro de prata por conta que o Kurumada não... Eles não queriam atrapalhar o Kurumada ali no desenvolvimento dos personagens, né? Então a Toei não podia botar constelação, mas aí claramente é um cavaleiro de prata. Então a gente decidiu colocar ele no mesmo layout dos Cavaleiros de Prata. Esse layout aqui é exclusivo dos Cavaleiros de Prata. Cada coleção tem seu layout. Isso que é mais impressionante. O layout dos Cavaleiros de Ouro é diferente, dos Asgard é diferente, enfim. Então o layout é o mesmo, né? A diferença aqui é que tem uma frase de efeito do próprio Mish, aqui escrito Mish do Lagarto, aqui Mish aqui também, né? Aqui é a mesma coisa. Aí tem aqui o símbolo da constelação dele, né? Real, é a constelação dele. Uma pose aqui do golpe dele, aqui é da parede, né? Aqui sensacional, né? Um golpe dele com a capa esvoaçante, as faces que acompanham a figure, linda demais, cara, linda demais. Além de outra pose aqui dele sem elmo, tá? É muito interessante aqui que dá para colocar em forma de livro aqui. Eu vou mostrar no final, porque a gente fechou os sets de Cavaleiro de Ouro. E aqui embaixo a mesma coisa. Então o layout é o mesmo, só um outro cavaleiro, né? Tá numa pose bem imponente aqui, lindo demais, tá? E agora a gente vai pro Guerreiros Deuses. Vamos deixar os Cavaleiros de Ouro por último. O balde a gente colocou ele no mesmo layout da caixa da Shine Time. Então a gente tem um layout da coleção dos Guerreiros Deuses de Soul of Gold, diferentes de marcas diferentes. Ó. Então aqui é da ST, a caixa maior e tudo mais, mas a gente colocou o mesmo layout para combinar, porque a gente tem a Sunnytime não completou o set da MST. Então a gente completa a coleção mesclando as marcas. Então a gente colocou no mesmo layout. No finalzinho aí eu coloco todos eles reunidos para você ver como é que fica. Então ficou muito bonito, né? A constelação dele aqui, a Clothmith EX, o nome da constelação e o nome dele. Aqui a Yggdrasil, show de bola. Uma pose dele segurando o elmo. Aqui é coisa de doido, cara. Olha que obra de arte. Olha, eu preciso mostrar isso com detalhes para vocês. Olha que obra de arte. Isso aqui ao vivo é inacreditável, galera.
Aqui todas as faces que acompanham a figure e aqui a espada. Olha que sensacional. Essa aqui é aí, difícil bater, hein? Mas tem outras legais ali também. Ou até mais legais. É, a pose. Olha a pose, cara. Isso aqui tá top demais. Olha aí, ó. Olha esse, caraca, esse item é muito bonito, hein? Muito bonito. E aqui embaixo, mesma coisa, galera. Que coleção linda. Aí do lado dele, vamos para o Surt. Que aí, ó, é o mesmo layout. Vai mudar aqui a constelação e o personagem, óbvio. A frase de efeito diferente. O nome aqui. Mas o restante do layout é o mesmo. E olha a pose disso aqui, cara. Leandro tá cada vez mais impressionante. E olha que é pose base, né? Mas aí tem imponente pra caramba. Esse Clothmith aqui é lindo. Aqui é uma pose dele mais de lado, né? Que a gente tenta fazer uma pose mais tranquila para poder caber. Na lateral é muito fina. Então a gente sempre bota uma pose aí um pouco mais simples para poder ele caber, né? Ó, por exemplo aqui, ó, ele sem elmo. Pô, fica maneiro pra caramba essa pose, hein? E aqui, olha que coisa linda, cara. Tu é doido, bicho. Olha a iluminação, galera. Vocês precisam ter. É que eu não tô. É só vocês pegar na caixa e ficar uma hora olhando para você ver todos os detalhes. É muito detalhes incríveis. Ó, até os detalhes aqui, ó. Acima de 15 anos, né? Esses detalhes que só tem. Que tem, né, na caixa originais mesmo. O detalhe da iluminação, da armadura. Que loucura, galera. Lindo demais. E é isso. Aqui embaixo é a mesma coisa. Tá? Essa caixa tá perfeita, cara. Vamos pra Cavaleiro de Ouro agora. Antes de ir pra Cavaleiro de Ouro, eu acabei esquecendo de mostrar aqui as variações, né? Então, vou mostrar aqui as variações, no caso dessa caixa aqui, que é o Spartan Sapuris, né? Que a MST fez. Então, a gente fez também. O layout é parecido, na verdade é o mesmo layout dos Spectros, dos Cavaleiros de Prata Spectro, que pega um pouquinho a inspiração ali da caixa original de prata, mas muda alguns detalhes para ficar, né, num tom da saga de Hades. Ó, esses detalhes aqui na borda, então são diferentes. Não fizemos um copia e cola, não. Tem toda... muda o cenário ali. As fotos são as mesmas, mas com a armadura da cor exata Sapuris. Tá? Então, tá aí. Ó, como é que é toda diferente, né, tematizada. Ó, até a parte aqui embaixo é preta e tudo mais. Show, né? E aqui é do Mish. Aí a variação do Mish. Ficou muito bonita essa caixa. O personagem aí, ó. Os detalhes da armadura, iluminação e tudo mais. Incrível. E aí as fotos são as mesmas e o layout é o mesmo. Olha isso aqui, cara. E o layout é o mesmo do Spartan Sapuris. Com a exceção de que tem a constelação aqui dessa vez. E agora sim, vamos para os Cavaleiros de Ouro. Máscara da Morte. Esse é um layout que a galera já conhece aqui. Finalmente fechamos o set. Vou colocar eles reunidos no final. Pode deixar. Né, que está aqui o Cavaleiro, é o próprio item na MST. A gente pega alguns itens. Se a gente não tiver, a gente pega emprestado. Eu sei que eu peguei emprestado com o Rodrigo. Obrigado, Rodrigão, por ceder o item aí pra gente tirar a foto. E aí, tá aqui, ó, EX Metal, o nome do personagem, a logo do canal, Cancer Death Mask. Sansei, Clothmith EX, a linha aqui é a logo do Cavaleiro Zodíaco. Sansei, no caso. E o signo aqui de Câncer. A constelação. Show de bola aqui, Cancer Death Mask. Aqui embaixo a mesma coisa, aí uma foto dele aqui com capa sem o elmo. E outro aqui sem a capa, né, dando uma gargalhada com o elmo. Olha isso aqui, porque eu falei que tinha tão bonita quanto melhores que a do Balder. Essa daqui é coisa de maluco, pô. Olha as caras, galera. Observação, são faces retiradas do anime.
O Leandro é o cara mais caprichoso que existe no planeta. E ele tirou essas faces aqui da própria animação lá do Máscara da Morte, quando ele é apresentado e tudo mais. Então são faces que aparecem na animação. Tudo fidedigna. Cara, te falar, né, querendo puxar a sardinha não, mas nem a Bandai tem esse capricho, hein? Tu é doido, bicho. As faces que acompanham a figura aqui. Ai, mano, esse daqui tá do caramba. E é isso. Suas variações. Temos a coleção OCE, que a galera também já conhece bastante. As fotos é a mesma, só que invertido. Caixa totalmente diferente e tão linda quanto ou até mais bonita. Tá? Ó, diferentão aqui, ó. Original Color Edition. Ó, show de bola. Aí, que lindo. Eu falei que as fotos eram a mesma, mas algumas não são não, tá? Ele tem que tirar outra porque, por exemplo, os acessórios daqui usa do mangá. Então não são as mesmas fotos, tá? Pra tu ver como é que é sinistro, hein? Então ele tem que tirar outras. Olha lá, são os itens, os acessórios do mangá, tá? Aí, tudo diferente. Quando tem acessórios que mudam, né, ele tem que tirar fotos novas. Então, e a outra variação é o ouro 24 quilates, né? Então temos aí a variação ouro 24 quilates, que é a mesma do ouro 24 quilates da Bandai, né? A gente pega como inspiração a caixa do Saga da Bandai. Saga é do Ceia de Sagitário, tá? Máscara da Morte. Então é isso. Lindas. E por último, Doco de Libra. Mesmo layout com a constelação aqui de Libra e Exbetal. Bom, ficou top demais. Aqui ele com a expressão mais... Lembrando, uma pose mais simples, porque é a lateral, não dá para fazer muita coisa. Aqui ele segura no tridente, ó, quase que não coube na foto. E aqui, mandando cólera dos 100 dragões. Olha que coisa linda, cara. Inexplicavelmente lindo. Tu é doido. Doco no Libra. Aqui, e uma coisa legal que a gente fez é que o primeiro lote desse item, do Doco, ele foi enviado em 2 caixas, né? O restock dele é uma caixa só, mas muita gente tem a primeira versão, que é com 2 caixas. Então, a gente teve a ideia de fazer o Shiryu de Libra, né? Para a pessoa comprar as 2 caixas diferentes, mas não precisar comprar 2 caixas iguais, a gente fez a versão do Shiryu de Libra. Até porque muitas pessoas compram esse item para fazer o Shiryu de Libra, né? E aí, agora você tem 2 caixas diferentes para não precisar comprar 2 caixas iguais. Então, é basicamente a mesma coisa, só que com o Shiryu. Olha que maneiro. Basicamente as mesmas poses. Ó, trocou aqui a espada. Maneiro. Uma atenção a mais aí do Leandro. E é isso. Simplesmente demais. Temos as versões originais Color Editions, tanto para o Shiryu quanto para o Doco. Aí, ó. Aí a mesma coisa. As poses é a mesma, até porque as fotos são as mesmas, até porque não muda acessório de mangá pro anime. Show? Aí. E a 24 quilates, que é apenas o do Doco. No caso de Libra, né? Serve para os dois. Aí teria que comprar 2 caixas igual para a versão de 24 quilates, tá? Show! Agora vamos fazer algumas reuniões aqui de caixas para você ver. Vamos reunir aqui. Finalmente a gente fechou o set, né? Vamos reunir todas aqui para você ver como que ficou. E olha que cena impressionante, galera. Fechamos o set dos 12 Cavaleiros de Ouro, mais o Canon e o Shiryu. Cara, que loucura, mano. Olha que coisa linda esse set. Relembrando aí uma por uma. Olha que maneiro, cara. Lindas, lindas. Todas elas muito lindas. Combina bastante. Aí
Aldebaran do Aiolos um pouco maior a caixa. Cara, que espetáculo essa visão, cara. Que maneiro, pô. Terminar esse set aqui é uma realização muito grande. Parabéns, Leandro. Pô, ficou espetacular, cara. E tá aí aquela parte de trás, né, revelando que cada caixa tem uma obra-prima impressa. Cada arte linda. E vamos relembrá-las também, porque isso aqui é um espetáculo à parte. Olha, do Mu, do Saga, que foi a primeira caixa que a gente fez. Ficou incrível, tá incrível até hoje. Do Canon, do Máscara da Morte, que ficou incrível. Do Aiolha de Leão, golpe clássico dele. Do Chaka de Virgem, que pra mim também é uma das melhores. Olha que arte linda, cara. Doco de Libra. Um Milho de Escorpião. Esse vermelho ficou espetacular. Shura de Capricórnio. Olha esse golpe, cara. O Camus de Aquário. Rapaz, esse golpe aqui. Olha a arte disso aqui, cara. Aurora. Tu é doido. O Afrodite, né, que também faz parte da primeira wave. Foi ele e o Saga. Incrível. Aiolho de Sagitário. Linda também. Aldebaran de Touro. E o Shiryu. Compondo esse set maravilhoso, cara. Olha isso, mano. E tem aqui a forma de livro também. Esse lado aqui da caixa. Ficou espetacular. Olha isso. E aí vamos ver o outro lado também. Ó, desse lado aqui, né, que combina todos eles com capa. Do outro lado tá sem capa. Que maneiro, cara. E isso aqui ficou fantástico. Fantástico. Show de bola. Bom, os Cavaleiros de Ouro estão aí. Agora eu quero reunir os Cavaleiros de Prata. E tá aqui o set dos Sonata Sante e dos Cavaleiros de Prata. Os Cavaleiros de Prata tem o mesmo layout, né? O Esparta também ganhou o mesmo layout dos Cavaleiros de Prata. E aí o Cavaleiro de Cristal e o Cavaleiro de Fogo tem uma... E o Dócrates tem uma caixa mais personalizada, diferente dos demais. Porque eles não são um Cavaleiro de Prata, enfim. Olha aí que de maneiro, cara. Lindo demais cada caixa. Aí os Cavaleiros de Pratas aí. O primeiro Cavaleiro de Prata que a gente fez foi o Babel e o Asterion. Maneiro. Lindos demais. E a parte de trás aí para você lembrar. Embora a gente não tenha fechado esse set ainda. Falta muito. Mas aí a parte de trás para você lembrar. Um melhor que o outro também. E já me fala qual o seu preferido aí. Todos são muito lindos. Olha isso. E o set dos Guerreiros Deuses. Debaixo da ST, de cima da MST. Né? Combina perfeitamente. Olha que demais. Lembrando que a diferença de caixa não tem problema nenhum no tamanho da caixa. Até porque os próprios sets da Bandai têm caixas de tamanho diferente. Então, você vê que combina. Tá tudo bem. Tá ótimo. E olha que caixas lindas. Só falta alguma das marcas terminar esse set, né? E a parte de trás aí para você relembrar. Lembrando que a review de todas essas caixas aí já tem no canal. Só procurar por lote de caixas para Clothmith. Lindos, né? Qual mais bacana? Olha esse aqui, ficou demais também. Show de bola. Então é isso, galera. Ó, me fala aí qual que você mais gostou. Tá? E Renan, amei as caixas, quero comprar. Como é que eu faço? Ó, fácil demais. Na descrição do vídeo e nos comentários fixados tem o link do grupo do canal Dioramas Reviews. Lá você entra e procura meu contato e pode chamar lá no WhatsApp. E se você quiser também pode me chamar na DM no Instagram para poder fazer a compra. Esses itens aqui, essas caixas, normalmente são vendidas por pré-venda. Mas como eu sei que sempre surge gente depois que eu faço review, eu acabo imprimindo algumas a mais. Não muitas, para não ficar muitas em estoque. Então, pô, se você se interessou, corre, porque
pode estar acabando ou até mesmo pode ter alguma aqui que já acabou, né? É só você entrar rápido ali, falar comigo e para ver se tem alguma disponível. E tem até de outros lotes disponível também, que acabou sobrando ali. Então entre em contato para você saber quais caixas tem em estoque para você fazer a compra. Não só desse lote, mas como outras também. E também tem o grupo das novidades das caixas, onde você entra e consegue saber quais pré-vendas estão por vir, quais projetos estão por vir. Então tem esses links aí para você ficar por dentro e não deixar de comprar suas caixas. Então é isso, galera. Ó, espero muito que vocês tenham gostado. Apoiem esse projeto porque é bem difícil da gente fazer. Realmente dá muito trabalho tirar foto por foto. O Leandro fica um bom tempo para fazer essas fotos. Por isso que ficam até meses de pré-venda. E o intervalo é grande de um lote para outro, porque realmente dá trabalho. Então, se você puder, apoie esse projeto, né, fazendo a compra de alguma caixa. E é isso, galera. Chega de ficar com várias caixas procurando lá no seu depósito, caixa por caixa, para encontrar seu item. Dessa vez as caixas estão identificadas, então, cara, é bom para você também. Além de valorizar mais sua figura e ficar mais fácil de vender depois, caso você precise, e além do charme que é para a coleção. Agradeço demais o Leandro aqui, mais uma vez, por esse projeto lindo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Não se esqueça de entrar nos links aí que tem na descrição do vídeo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!